vendo aquele filme ou lendo aquela cena e pensou, cara, não entra aí nessa sala. Meu filho, não tem ninguém nessa casa, tá tudo escuro, vai dar ruim. Para de ser tão idiota. Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? E o tema dessa semana, mais uma vez, foi inspirado, em uma dica, em uma ideia de tema que um fã do Cabine, lá no Cabine Clube, deu pra mim, que é o Jorge, que é o mesmo dos últimos 2 vídeos. Então, Jorge, corações pra você, cara. Você tá me salvando toda segunda-feira. Sério, assim, você não tá entendendo. E o tema que ele sugeriu foi o seguinte: quando a gente não se identifica com personagens. E eu resolvi dar aí numa caprichada, porque mais do que não me identificar com o personagem, que pode acontecer por qualquer coisa, né? O personagem pode ter uma história diferente, pode gostar de coisas diferentes e tal. Eu quis falar sobre esses personagens burros. Esses personagens bizarros que você tem vontade de entrar no livro, dar um chacoalhão e falar: não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. ah, cara, pelo amor de Deus, eu não vou falar 2 vezes pra você. Para. Porque, tem algum, gente, que acontece isso sempre. E eu gostei muito de pensar nesse tema, porque eu estava relendo um livro que justamente o personagem me dá essa coisinha. E vocês vão até brigar comigo. Vocês vão brigar comigo, eu tô sentindo aqui no fundo do meu coração. Que eu estava relendo Cidade de Papel, porque eu fui entrevistar aquela coisa linda do Jong-un. Ai, Jong-un maravilhoso, logo vocês vão ver aqui no Cabine. E aí eu tava relendo, esse exemplar nem é meu, é do Dan. Ele me emprestou na verdade ele queria que eu pegasse o autógrafo, mas não deu, então eu tô lendo. Mas enfim, o Quentin, gente, vocês vão me perdoar. Eu adorei esse livro, na verdade. Eu tô relendo pra relembrar algumas coisas e tal, pra também eu poder falar na entrevista, enquanto eu tava relendo, enfim. E aí eu ficava, às vezes, olhando o Quentin, falando: Você é burro, cara, que loucura. Depois eu até que entendi um pouquinho. Mas é muito difícil, gente. Como é difícil ver o Quentin fazendo umas coisas que você fala: bitch, please. Porque a Margot faz um monte de coisa com ele e ele fica lá, tipo, ai não, ela é maravilhosa, o que ela fizer, o que ela quiser eu vou fazer, ai, eu vou me ferrar em todas as minhas provas da escola porque eu quero ir atrás dela, ai, porque não sei o que. E aí... Isso aconteceu comigo em Persuasão também. Eu fiz a crítica do Persuasão pra vocês. Eu nem peguei ele, porque eu tenho tanta raiva desse livro. E aí não rola aquela identificação mesmo. Eu acho que é natural, quando a gente entra muito na história. E olha que em Persuasão foi difícil pra conseguir entrar. Mas uma hora eu entrei tanto que eu ficava com tanta raiva da protagonista que eu falava: Tati, calma. É uma história fictícia. Pare com isso. Que tem um pouquinho a ver com um vídeo já que eu fiz pra vocês essas semanas, Aliás, tem a ver com vários vídeos que eu tenho feito do que é permitido chorar, quando a gente se identifica demais com o personagem, e agora a prerrogativa contrária, a ideia contrária. Outra coisa que aconteceu isso, que aí eu separei aqui pra vocês, foi o Dr. Sono. Eu também já fiz crítica pra vocês, e eu fiquei um pouco irritada, porque a gente já tinha acompanhado o Danny, que é o personagem principal, no Iluminado, E eu li um atrás do outro. Então, no final das contas, eu não queria... Uma das coisas que me fez ficar com 30 pés atrás, não foi nem com 2, 30 pés atrás em relação ao Dr. Sono, é que o futuro que o Stephen King colocou pro Danny, eu não achava que era certo. Porque ele já começa alcoólatra, E, puxa vida, um cara que sofreu, a criança me sofre, a criança me vai pra um hotel que é cheio de fantasmas, cheio de coisa ruim, não é verdade? O menino já me é iluminado, ele vê tudo acontecendo, que é muita coisa. Pra quem não leu, vá ler, porque eu não quero contar spoiler aqui. E aí, o menino me vai ver que grande parte das coisas que aconteceram foi por conta do alcoolismo do pai, só sobra... Não vou contar o que acontece, e o cara me vira alcoólatra. Não, senhor, não estou nada ocupado. Você é legal. Serve as doses e eu engulo todas, Lloyd, uma a uma. É a maldição do homem branco, Lloyd, meu caro. É a nossa maldição. Não sei, não bateu aqui, não bateu. E às vezes ele tinha umas atitudes tão bobas que eu falava: cara, você é mesmo o mesmo personagem do Iluminado? Porque quando você era criança, você era melhor.
Vocês estudaram mais perto, não é possível uma coisa dessa. Depois ele vai recuperando, mas mesmo assim, ele absolutamente não é o dele que eu achava. E ele merecia uns chacoalhões às vezes, porque, de novo, você é burro, cara, não é possível. Um beijo para todos esses passageiros do avião aqui que acabou de passar. Que sempre passa avião quando a gente fica gravando mesmo. Enfim, é basicamente isso. Eu queria saber de vocês. Livros que vocês ficaram assim, que dá vontade de dar um chacoalhão no personagem. Que dá vontade de botar o gif do Caetano falando, você é burro, cara. Porque às vezes é necessário. Às vezes os personagens merecem um chacoalhão. Comentem aí embaixo, beleza? E chegou aquele momento de eu responder os comentários. E aquele momento em que meu celular negócio aqui. Certo? Meu celular não. Meu óculos. Eu falei celular ou falei óculos? Tô confusa. Então vamos lá. O primeiro comentário que eu vou responder é o da Roberta Rampini. Tentando não citar Harry Potter, mas não consigo ver sentido em fugir de algo que é tão grande para uma geração inteira, não é? E no fim das contas, você, Tati, disse o primeiro personagem que vier à mente. Ha, 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 ha. Pra mim, o personagem mais invejoso e também mais cobiçoso é o Draco. Não só por ser uma característica da Sonserina e ele ser nosso personagem padrão para representar a casa, mas também pelo histórico dele que vamos conhecendo ao longo dos livros. Cara, total. Talvez seja aquela velha história de que quando se tem tudo, não se tem nada de verdade. Draco busca reconhecimento, busca poder, porque cresceu acreditando que isso é que irá definir alguém. Quando percebe no Harry alguém tendo tudo isso e fazendo exatamente o contrário do que ele cresceu aprendendo ser certo e o toma como seu inimigo mortal. Mas na verdade, essa não é a pessoa que ele é. O vemos falhar por tentar ser algo que não é, o vemos mudar no fim. É um spoiler, né? Por ser talvez algo que ele verdadeiramente deveria ter sido a vida inteira. Isso me leva a uma outra reflexão. Inveja e cobiça são sintomas de um vazio, de não saber quem é você mesmo ou de não estar em sintonia com o que você acredita que é. E por isso essas pessoas se sentem incomodadas com quem triunfa em ser o que elas desejavam ser, ou simplesmente pessoas que triunfam em ser eles mesmos. Livros deviam nos ajudar a encarar esse vazio e nos mostrar possibilidades, não nos afagar desses vazios por uma incapacidade irracional de não conseguir ser, sei lá, um bruxo. Total, amiga, eu concordo plenamente com você e por isso que eu escolhi o seu comentário, que é grande, porque tem muita coisa que dá pra comentar, dá pra fazer outro vídeo só com essa resposta. Mas realmente, assim, os livros eles deviam nos ajudar a preencher alguns vaziozinhos que a gente tem e não simplesmente sentir uma invejinha e querer ser pra sempre. Tipo, não ler o HQ do Superman e ir na janela e querer voar e ficar muito bravo de não conseguir, sabe? Na real, eu acho que isso devia acontecer, mas nós somos seres humanos e às vezes isso não acontece. Eu acho que é totalmente natural a gente ler um livro e ficar muito bravo porque um personagem, por mais fictício que ele seja, não tenha aquilo que você sempre quis ter. Porque nós somos assim, né? Que atira a primeira pedra que nunca invejou alguém. E tem até outro aqui, comentário, que eu não sei se eu vou conseguir achar agora, que ele falou, ai, cara, é impossível sentir inveja, é um personagem fictício. Mas aí é que tá, normalmente a inveja que a gente sente, isso já é também respondendo o segundo comentário junto com o da Roberta, é que a gente, às vezes, a inveja é isso, né? Você sentir inveja de alguém, às vezes não é do que aquela pessoa tem de real. Às vezes é de algo que você colocou na sua frente e você acha que é real, mas não é. A gente tem as mídias sociais aí pra provar isso. Você vê uma pessoa que é totalmente idealizada, a pessoa tem uma vida perfeita, a pessoa, sei lá, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. É uma das principais críticas até para as mídias, né, do Facebook e tudo mais. Então a gente olha aquilo, a gente idealiza aquilo, não deixa de ser também um personagem fictício, aquilo que a gente está sentindo inveja, por menor que seja. Então eu acho que é totalmente natural a gente ler um livro e ficar realmente bravo e tentar ser o Draco, mesmo que em proporção menor, né? Mas a gente tenta sempre colocar isso na nossa vida, assim. Eu sou dessas, eu leio um livro e se o personagem é muito bom, ou se faz coisas muito legais, eu fico a semana inteira achando que eu sou aquele personagem, assim. Então tudo que eu tento fazer, eu falo, sei lá, o que fulano faria? Que eu acabei de ler e eu gostei das atitudes que ele tomou e eu quero fazer igual. Acho que é totalmente natural. Essa é uma linha muito tênue entre ficção e realidade, quando a gente sente inveja, quando a gente quer ser alguém, né? E o último comentário é o seguinte, é do Lucas de Freitas. Ele fala assim, acho que no meu caso com Capitães da Areia foi mais um caso de cobiça,
pois a vida deles é bem complicada e muitas vezes triste. Ou admiração, pois achei tão lindo o livro e a forma como Jorge Amado conta a história de cada um, que não sei ao certo se queria ser daquele livro ou se só queria ser o personagem escrito pelo Jorge Amado, só para ser lindo para as pessoas que lessem minha história. Acho que tenho inveja mais da forma como é contada a história do que dos próprios personagens, por isso que queria que minha história fosse contada por ele. Engraçado isso, porque quando eu li a primeira vez o seu comentário, Lucas, eu fiquei assim, nossa, você queria ser um Capitão da Areia, é tipo, uma vida triste, né? Não vou falar palavrão. Mas aí eu reli, eu entendi, eu me identifiquei total, porque eu também queria ter a minha história contada pelo Jorge Amado, apesar de saber que normalmente o Jorge Amado tem umas histórias muito tristes, umas histórias lindas, porém tristes. A nossa vida já costuma ser triste pra caramba, né? Assim, tem muita coisa porque a vida é assim, não é mesmo? Então eu acho que o Jorge ia conseguir colocar uma dose de amor ali e transformar a tristeza em algo lindo de se ver, porque às vezes não é, né? E aí eu entendi aqui, aí eu realmente também fico em dúvida qual que é o nome desse sentimento que a gente sente pelos personagens do Jorge. Não quer dizer que a gente realmente queira ter aquela história, mas ao mesmo tempo eu queria, sei lá, eu queria ser filha do Jorge Amado, sabe? Eu queria ter alguma ligação com o Jorge o suficiente pra eu falar, cara, eu faço parte disso e olha só que incrível que é ser, né? Assim, olha que história maravilhosa contada por alguém. Eu entendo e isso rende também outro vídeo, cara. Muito legal o seu comentário, gostei muito. Valeu, Lucas. Eu acho que é isso, né? E só pra finalizar o vídeo, eu queria falar, gente, que eu criei um Snapchat. O pessoal do Cabine Clube, por favor, se vocês não estão lá ainda, entrem, é muito legal. O pessoal do Cabine Clube me convenceu a fazer um dia de teste e eu acho que eu estou um pouquinho viciada, porque eu dou um passo, fico, olha que legal, estou no Snapchat. Olha aqui, Snapchat. Então, me sigam lá, é a Tatiani com Y no final, Leite. Beleza? É isso. Até segunda-feira que vem. Tchau!